Eu quero, neste momento, saudar a todas as irmãs com a paz do Senhor Jesus, agradecer por essa oportunidade que é me dada, através da USADECRE, da nossa irmã Rosa, irmã Ronalda e a diretoria, e parabenizar por esse trabalho que tem edificado muitas mulheres nesses tempos difíceis. Eu quero ler aqui um versículo na Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos 92, o verso 12 e 13, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. São dois versículos muito lindos, que vêm muito a condizer com o tema que as irmãs escolheram, que é frutificando em tempos difíceis. E é exatamente esse tempo difícil que estamos passando. E eu achei interessante esse versículo que fala assim, que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Lendo esse versículo e buscando um pouquinho o estudo sobre ele, o Senhor Deus está nos comparando a essa palmeira. Uma palmeira que existe muito ali nas terras de Israel, naquele território. E esse Líbano também. Uma palmeira que chama muita atenção dos turistas e do povo daquela região. Essa palmeira, ela é algo que produz, que dá fruto e que dá flores. Ela produz alimento, até o caroço dela serve de alimento para os animais. As folhas dela servem para construir cercas. Dali também produz água ardente dessa palmeira, sombra. E ela é posso dizer uma árvore, né? Uma palmeira que ela é forte, ela é resistente. As raízes dela não se arranca facilmente. Ela tem uma profundidade de 3 a 4 quilômetros de profundidade. É muito profunda as raízes dela. Ela aguenta ventos de 150 quilômetros por hora. E Deus está nos comparando a essa palmeira. O que ele quer dizer? Que nós temos que ser forte como ela, resistente. Temos que ter as nossas raízes profundas em Deus, na sua palavra. Buscar na sua palavra alimento para a nossa alma. E quando nos vir os ventos difíceis, as lutas, as tempestades, nós estarmos firme, não vacilar, não desesperar, não sair em desespero, em pranto e entrar em pânico. Porque nós temos a palavra de Deus como guia, como fortaleza, como conforto, consolo para a nossa vida. É claro que o vento bate forte. Nós podemos até tombar, sacudir com esse vento como a palmeira faz. Mas ela volta à posição normal. Isso é resiliência, irmãs. Nosso coração às vezes sofre, vem as preocupações, mas nós estamos firmes, temos a resiliência na nossa vida. Nós nos alegramos durante a tempestade. Nós somos renovados por Deus durante a tempestade, porque nós temos o Senhor como nosso guia, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso só nos faz ser forte. As lutas, a tribulação, ela contribui
para a nossa fortaleza, o nosso crescimento espiritual, a nossa experiência com Deus. Todas nós sabemos que estamos enfrentando uma grande tempestade, algo que nós nunca tínhamos passado ou vivido na nossa vida. Estamos passando por ela, mas estamos passando junto com Jesus. E nós temos que tirar proveito disso. Nós temos que tirar proveito para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos. Deus está nos dando um tempo para estarmos em casa, com a família. Vamos produzir mais na nossa casa. Em comunicação, em oração, em amor. Às vezes, as dificuldades lá fora, o trabalho, tirou muito isso da família, o contato familiar. Agora você vai tirar proveito disso. Eu creio que muita gente está sentindo falta de um abraço. Eu mesmo estou sentindo falta de estar em comunhão com a minha igreja, com meus irmãos e abraçar meus irmãos. Quando tudo isso passar, nós vamos valorizar muita coisa que muita gente não valorizava. Nessa ceia que tivemos, foi uma ceia diferente. Não foi dentro da igreja, foi de fora no pátio. Os irmãos vindo, distanciado, tomavam a ceia. E uma das irmãs tomou a ceia, e eu me aproximei um pouco dela, e ela olhou para mim, ela chorou copiosamente com uma toalha no rosto. O meu desejo era abraçar aquela irmã fortemente, mas eu não pude fazer isso porque não podíamos ter contato. E eu pude ver a necessidade, como é importante um abraço, como é importante o contato que nós temos umas com as outras. E quando tudo isso acabar, nós vamos voltar com uma experiência muito grande. Vamos valorizar muita coisa que nós não dávamos atenção, que é o amor, que é a companhia, que é o carinho, é um abraço, né? É o conversar. É tanta coisa, irmãos, que temos que olhar com um olhar diferente. E Deus está nos dando essa experiência, esse tempo. Na palavra de Deus, nós temos aqui em Isaías 26:20, que fala assim: vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Eu achei tão interessante esse versículo, porque nunca aconteceu tão perfeitamente o cumprimento dessa profecia. Nós vamos estar reclusos até que passe essa praga. E quando nós abrirmos nossas portas e sairmos pelas ruas, por onde que nós temos que ir, irmão, nossa vida vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você vai valorizar mais. Eu já encontrei pessoas dizendo: eu não importava muito com os cultos. Eu era forçada a ir para a igreja. E hoje eu não vejo a hora de estar na igreja. Então eu já vi que esses momentos já estão sendo de perfeição para muitas pessoas que não valorizavam os cultos, não valorizavam o seu pastor, as orações, o círculo de oração. É momento de reflexão, porque é uma escassez, mas nós vamos tirar proveito disso. Eu estou vendo Jesus salvar almas. Eu estou vendo, como eu nunca vi na nossa história, presidente do nosso país declarar jejum nacional. Igrejas, crentes, todos fazendo jejum nacional pela sua nação, pelas famílias, pelo povo. Deus está trabalhando no meio dessa dificuldade. E o nome do Senhor será louvado, sempre será louvado. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que essa palmeira, ela nos ensina muito, irmãs. Ela nos ensina que as suas raízes são profundas.
E nós somos convictos de quem nós cremos, de quem está conosco e que nós vamos vencer, porque estamos firmados em Jesus Cristo. Apocalipse 3, verso 3, ele fala: lembra-te do que ouviste, do que creste. Mesmo que você não esteja indo à igreja, você não está indo à igreja, mas você lembra das palavras que foram ensinadas das escolas dominicais, os cultos de terça-feira, as mensagens. Você lembra do que Deus já tem feito na sua vida e a sua fé vai se confirmando, vai aumentando, vai crescendo. Não te esqueça do que ouviste e viste. E caminha, irmãs. Tenha alegria da salvação no seu coração. Cresça em Jesus Cristo. Seja fiel. E tire esses dias de clamor e oração pela sua nação, pelas famílias, pelos nossos governantes, presidentes, para que Deus nos ajude a sair apressadamente dessa situação, principalmente as nossas igrejas. Aleluia. Eu tenho aqui também falar sobre a casca dessa palmeira. A palmeira, ela busca os nutrientes dentro dela. É interessante que a consistência dessa palmeira, você pode até machucar a casca dela, que ela não morre, porque o alimento dela, ela não busca externo, é dentro dela. Dentro da palmeira tem tipo um túnel, que é dali que ela puxa a seiva dela e leva até os seus galhos, as flores e os frutos. Isso quer dizer, irmãs, que nós cristãos, o nosso alimento é a nossa fé, que está dentro de nós. Não é externo pelo que nós estamos ouvindo, notícias, coisas de terror, de pânico, não é aí. Está dentro de nós a nossa seiva, a nossa fé. Mesmo que a cada dia venha notícias desanimadoras, que venha leis, mas nós temos a nossa fé em Deus, o nosso Redentor vive. E você sabe que nós vamos passar, nós vamos vencer, nós vamos estar mais forte em nome de Jesus. Você sabe que a árvore, tem árvore que às vezes, quanto mais machucada, mais ela floresce. Eu me lembro, lá em Minas, minha mãe às vezes tinha algum pé de abacate, de uma outra árvore, que às vezes você não queria produzir, alguém falava, dá uns cortes nela, dá umas facãozadas nela, que aquilo vai fazer doer e ela vai criar uma resistência e logo ela já vem a produção de frutos. E era assim que acontecia. Machucava ela para ela produzir fruto. E é o que acontece com o cristão. A luta vem, a dor vem, ele é machucado, aí que ele vai florescer. Aí que ele vai florescer e vai frutificar. Oh, glória a Deus! Com o crente é assim, a nossa vida é diferente do mundo. Louvado seja Deus, porque a dor nos faz florescer. Glória a Jesus. Frutificando em tempo difícil. Louvado seja Deus. Então sejamos resilientes, irmãs. Vamos superar, vamos vencer essa pressão. E nós vamos glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa palmeira, quando alguém avista a palmeira, sabe que ali perto tem água. Às vezes a pessoa caminha por um deserto, é um viajante caminhando por um deserto, mas de longe ele avista as palmeiras. Logo já subentende que ali é um oásis, ali tem água. Assim somos nós os cristãos. Aonde tem crente, tem oração. Aonde tem crente, tem palavra de Deus, tem fé, tem paz, tem um abraço amigo, tem companhia, companheirismo. Assim somos nós, irmãs. Somos as palmeiras do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. E eu quero também falar um pouquinho desse cedro no Líbano. É uma árvore conífera majestosa, enorme. Ela mede a 40 metros de altura. É muito alta. Mas no princípio dela, dos anos dela, ela no início, ela sobre o solo, ela tem uns 5 centímetros de altura, mas as suas raízes já têm 1,30 m de profundidade. É raiz profunda também e pequenininha acima do solo. Aí depois, quando ela começa a crescer, ela atinge a esses 40 metros de altura. Isso fala que as nossas raízes, irmãs, também tem que ser profunda, buscar água na profundidade. Então, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é você comer a palavra de Deus, para você alimentar a sua fé, alimentar a sua mente, alimentar a sua esperança, alimentar a sua família. Louvado seja Deus. Nada pode impedir esse crescimento espiritual nosso. Glória a Jesus. Nós não podemos ser crente reclamão, crente que fica murmurando, crente preguiçoso mentalmente, com mente desértica. Temos que ser crentes que floresça. Eu me lembro quando morava na Grécia, no período de inverno, em que tudo era frio, tudo era branco, era neve. As árvores só existia aquele estalinho branco, aquele estalinho preto. Parecia que estava morta aquelas árvores, tudo seco, seco, seco. De repente, quando terminando a estação do frio, do inverno, de repente começava aqueles brotinhos de flor. Para tudo quanto ela era lugar, aqueles brotinhos nascendo, as flores nascendo naquelas árvores. Aquilo que eu pensava que estava morto, estava revivendo. De repente era só flores, flores, e depois os frutos e mais frutos. É a coisa mais linda presenciar isso. Assim somos nós. O inverno não nos mata, a tribulação não nos mata, mas ela vai nos fazer florescer e produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês cresçam, que vocês floresçam, que vocês deem fruto, que vocês amem, que vocês valorizem mais aqueles que estão juntinho de vocês agora e que estão distantes. Mandem mensagem, ore por eles, orem pelos nossos missionários que estão fora, na Grécia, no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos, Portugal, na Itália. Todos os países, eles necessitam de nossas orações, estão sozinhos, estão trancafiados. E eu quero glorificar o Senhor, que ninguém até agora mandou a mensagem falando que está contaminado. Ninguém. Deus tem guardado os nossos missionários. E Deus tem guardado a nós aqui. Ninguém até agora eu soube que foi contaminado e que morreu. Deus tem guardado. Louvado seja Deus. A minha irmã esses dias me ligou dizendo: Célia, eu estava desesperada, com medo, porque eu sou pessoa de risco, eu tenho 60 anos, e eu fui orar, e eu fui pedir uma palavra de Deus. E aí ela abriu a Bíblia e Deus disse assim para ela, um livro de Jó: e saberá que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação e nada te faltará. Deus tem falado com os seus, que Deus guardará a nossa tenda, a nossa família, a nossa casa. Glória a Jesus. Alegra seu coração, minha irmã. Alegra sua alma e olha para o alto. Nós vamos terminar essa experiência com alegria, com gozo em nossa alma. Ninguém vai sair dessa experiência
sem levar consigo uma bagagem, sem levar consigo uma graduação na presença de Deus. Nós vamos ter vidas diferentes, experiência diferente. Louvado seja Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Vai o meu abraço, meu agradecimento às irmãs da Usadecre. E vamos orar umas pelas outras. Deus seja louvado. Deus tem planos através dessa situação que estamos passando. Vamos crescer como cedro no Líbano. Vamos florescer como a palmeira. Vamos frutificar. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é grande e é poderoso. Aleluia. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu beijo, meu abraço. Amém.